A encantadora de bebês resolve todos os seus problemas. Tracy Hogg com Melinda Blau. Capítulo 1, Parte 1. O Easy não é necessariamente fácil, mas funciona, formulando uma rotina estruturada para o seu bebê. Ao chegar do hospital com o bebê, sugiro que a família inicie imediatamente a rotina estruturada que irei propor. Eu a chamo de Easy, e trata-se de iniciais que representam uma sequência previsível de eventos que espelham a vida dos adultos. Mesmo que em versão abreviada, alimentar-se, dedicar algum tempo para atividade, dormir, o que deixa um pouco de tempo para você. Não é um cronograma, porque não se pode esperar que o bebê viva seguindo um relógio. É uma rotina que estrutura o dia e organiza a vida da família. Isto é importante porque todos nós, crianças e adultos, bebês e criancinhas, beneficiamos-nos com a previsibilidade. O bebê sabe o que vem a seguir. Os irmãos, se houver, têm mais tempo com a mamãe e com o papai. E os pais estão menos perturbados e têm a sua própria vida. Os bebês precisam que lhe mostremos o caminho e que lhes ensinemos a constância. A repetição proporciona a aprendizagem mais eficaz. Com o Easy, os pais, especialmente de primeira viagem, adquirem confiança para lidar com o bebê. Eles passam a entender o bebê porque aprendem mais rapidamente a distinguir o choro. Por que implementar o Easy? O Easy é uma maneira inteligente de passar o dia com seu filho. Trata-se de um método composto de ciclos que se repetem. A alimentação, atividade e sono são interligados. Quando um desses elementos é mudado, os outros dois geralmente são afetados. Seu bebê mudará bastante nos próximos meses, mas a ordem das letras permanecerá a mesma. A alimentação, o dia do bebê começa com uma refeição que vai do líquido aos líquidos mais sólidos, aos 6 meses. Quando o bebê já segue uma rotina, é menor a probabilidade de se fornecer uma quantidade incorreta de alimentos. A atividade. O bebê se distrai murmurando para os pais e olhando as linhas onduladas do papel de parede. Mas à medida que ele se desenvolve, interage cada vez mais com o ambiente e começa a se mover. Uma rotina estruturada ajuda a impedir a superestimulação. Sono. O sono ajuda a crescer. Além disso, as boas sonecas durante o dia também fazem o bebê dormir por mais tempo à noite, porque é necessário sentir-se relaxado para dormir. Tempo para você. Se o bebê não estiver em uma rotina estruturada, cada dia será diferente e imprevisível. Ele será infeliz e você nunca terá um momento para si mesma. Anote isso. Os pais que fazem anotações acerca do comportamento diário de seu bebê têm menos problemas em manter ou estabelecer uma rotina. Eles também aprendem a observar melhor. Anotar as coisas, embora pareça tedioso, é muito útil. Você enxerga os padrões com mais rapidez e percebe que o sono, alimentação e atividade estão interligados. Nos dias em que o bebê mama bem, eu aposto que ele exibe melhor humor quando acorda e também que dorme melhor. Quando o Easy parece difícil. Todos os bebês precisam de rotina, porém alguns se adaptam com mais rapidez que outros por causa do temperamento. Easy, a sua rotina diurna. O Easy não funciona à noite. Depois que você dá o banho no bebê e o coloca para dormir, basta verificar se ele tem bastante pomada contra assaduras no bumbum. Não o acorde para fazer atividades. Se ele acordar com fome, alimente-o e coloque-o de volta para dormir. Não troque nem a fralda dele, a menos que o ouça fazendo cocô ou sinta o cheiro. Com bebês com menos de 4 meses de idade, os problemas aparecem porque os pais não percebem que o Easy deve ser adaptado nas condições especiais de nascimento, como a prematuridade, a icterícia ou o peso da criança. Além disso, alguns pais não entendem direito como aplicar o Easy. Por exemplo, eles dão a expressão "a cada 3 horas", sentido muito literal. Perguntam como o bebê aprenderá a dormir a noite toda se eles o acordam para mamar a cada 3 horas. E pergunta qual é o tipo certo de atividade para o meio da noite. Nenhum. É preciso deixá-lo dormir. Os pais também têm problemas com o Easy quando acreditam que é um cronograma e se concentram mais em ler o relógio do que nos sinais do bebê. Uma rotina estruturada não é a mesma coisa que um cronograma. Vale repetir. Não se pode esperar que o bebê viva segundo o relógio. Uma rotina estruturada não é o mesmo que um cronograma. O cronograma tem a ver com janelas de tempo, enquanto o Easy sugere manter o mesmo padrão, alimentação, atividade e sono, e repeti-lo diariamente. Não estamos tentando controlar as crianças, mas sim orientá-las.
É por meio da repetição que os seres humanos aprendem, bem como outras espécies, para dizer a verdade, e é isso que uma rotina estruturada reforça. Um aspecto fundamental do Easy é interpretar os sinais de fome, fadiga ou superestimulação do seu filho. Isso é mais importante do que seguir qualquer cronograma. Se num dia ele sentir fome um pouco mais cedo ou se parecer cansado antes da hora de dormir, não se sinta ameaçada pelo relógio. Use o bom senso e acredite, quanto mais experiente em interpretar os choros e a linguagem corporal do bebê, mais apta você estará para orientá-lo e entender os obstáculos do caminho. Os primeiros passos, diretrizes para as diferentes idades. Estabelecer uma rotina pela primeira vez torna-se um pouco mais difícil quando o bebê cresce, sobretudo se você nunca teve uma estrutura. O Easy é diferente com bebês mais velhos. Certas preocupações parecem surgir em determinadas faixas etárias. Nessa revisão do Easy, eu me concentro em nascimento até 6 semanas, 6 semanas a 4 meses, 4 a 6 meses, 6 a 9 meses e de 9 meses em diante. Como os bebês se desenvolvem? O bebê é alguém totalmente dependente que irá se tornar uma pequena pessoa capaz de exercer maior controle sobre o seu corpo. Sua rotina será afetada pelo seu crescimento e desenvolvimento, que acontece da cabeça aos pés na seguinte ordem geral: do nascimento aos 3 meses, da cabeça e dos ombros para cima, incluindo a boca, permitindo-lhe controlar a cabeça e levantá-la e sentir-se apoiado. De 3 a 6 meses, da cintura para cima, incluindo o tronco, os ombros, a cabeça e as mãos, permitindo que ele role de frente para trás, tente alcançar objetos e pegue-os e sente-se quase sem ajuda. 6 meses a 1 ano, das pernas para cima, incluindo os músculos e a coordenação, que permite que ele fique sentado sem auxílio, role para trás e para frente, sente-se ereto, explore, arraste-se e finalmente, perto de 1 ano ou depois, ande. As primeiras 6 semanas, uma época de ajuste. As primeiras 6 semanas representam a época ideal para dar início ao Easy, que geralmente começa com um plano de 3 horas. O bebê mama, brinca e depois prepara-se para uma boa soneca. Você descansa junto com ele e quando ele acorda, o ciclo recomeça. Porém, as primeiras 6 semanas também são uma época de imenso ajuste. O bebê não tem muito controle sobre nada nessa fase, exceto sua boca, que usa para sugar e se comunicar. A existência dele se resume em alimentar-se, sugar e chorar. O choro é sua única voz. O bebê chora entre 1 e 5 horas em média das 24 horas do dia. Nunca devemos ignorar o choro do bebê, nem deixá-lo chorando sozinho. Sempre precisamos descobrir o que ele está tentando nos dizer. Quando os pais de bebês pequenos têm problemas com o Easy, geralmente é porque estão interpretando mal o choro do bebê. É compreensível. Ao seu lado está a pessoa estranha, cuja única linguagem é o choro, e você não entende nada. É difícil para você entender o que ele quer dizer logo de início. O choro costuma atingir o auge na 6ª semana, e nessa época os pais observadores geralmente já aprenderam essa linguagem. Prestando atenção nos movimentos do bebê, em geral esses pais agem antes do choro começar, mas eles também sabem como é o choro de fome, um ruído, como uma tosse no fundo da garganta, que começa curto e depois assume um ritmo mais estável. Comparado com o choro de cansaço, que começa com 3 gritinhos curtos, seguidos por um forte choro, e então 2 respiradas curtas e um choro mais longo e ainda mais alto. Eles também conhecem o seu bebê especificamente, afinal, alguns são menos exagerados no choro de fome do que outros, embora alguns bebês apenas façam um pouco de manha e murmurem ou enrolem a lateral da língua, outros ficam agitados demais desde o primeiro sinal de fome. O Easy por quilo. O Easy foi criado para recém-nascidos de peso médio, de 2,9 a 3,5 kg, que geralmente conseguem passar por um intervalo de 3 horas entre as mamadas. Se o seu bebê pesa mais ou menos do que isso, será necessário fazer um ajuste. Reclamações comuns. Não consigo inserir meu bebê em uma rotina de 3 horas, ele não consegue fazer 20 minutos de atividade. Causa provável. Se o bebê pesa menos de 2,9 kg no nascimento, ele pode precisar mamar a cada 2 horas de início. Reclamação comum. Meu bebê geralmente adormece durante as mamadas e parece com fome 1 hora depois.
Causa provável. Isso é comum para certos tipos de bebês, prematuros, portadores de icterícia, com peso baixo no nascimento e alguns bebês simplesmente dorminhocos. Você pode precisar alimentá-lo com mais frequência e, sem dúvida, terá de se esforçar para mantê-lo acordado durante a mamada. Reclamação comum. Meu bebê quer mamar a cada 2 horas. Se o seu bebê pesa 2,9 kg ou mais, ele pode não estar se alimentando corretamente. Preste atenção para não se tornar adepto dos lanches. Se for amamentado, pode ser que ele não esteja pegando o seio adequadamente, ou pode ser que o seu suprimento de leite não seja suficiente. Reclamação comum. Meu bebê reclama o tempo todo e eu acho que ele está com fome, mas ele mama só um pouquinho de cada vez. Causa provável. O bebê pode não ter tempo suficiente de sucção, ou está usando a mamadeira ou o seio como chupeta. Reclamação comum. Meu bebê não tira sonecas regulares. Causa provável. É possível que ele esteja superestimulado pelo excesso de atividades. Ou então você não está preservando em enrolá-lo numa manta e o deita quando ele está acordado. Reclamação comum. Meu bebê é ótimo em sonecas, mas acorda frequentemente de noite. Causa provável. Bebê trocou a noite pelo dia e o sono diurno está comprometendo o noturno. Reclamação comum. Eu nunca sei o que meu bebê quer quando ele está chorando. Causa provável. Seu bebê pode ser do tipo sensível ou irritado, ou ter um problema físico como gases, refluxo ou cólica. Porém, independentemente da causa, será melhor se ele estiver no Easy. Circunstâncias especiais, partos prematuros. A maioria dos hospitais coloca os prematuros em uma rotina de 2 horas até atingirem 2,2 kg, o peso mínimo para que seja possível levar o bebê para casa. Essa é uma ótima notícia para os pais, porque significa que os prematuros já se acostumaram à estrutura antes de chegarem em casa. Porém, seus sistemas internos são muito pequenos e eles não estão bem desenvolvidos. Por isso, os prematuros também são propensos a outros problemas, entre eles o refluxo e a icterícia. Além disso, por definição, os prematuros são mais frágeis, ainda mais que os bebês de peso baixo no nascimento tendem a dormir durante a mamada. Então você precisa ser mais vigilante e acordá-lo para mamar. E de fato é preciso que você proteja o sono, criando condições semelhantes às do útero, enrolá-lo numa manta, deixá-lo dormir em um quarto silencioso, aquecido e escuro. Lembre-se de que ele ainda não deveria estar aqui e de que quer e precisa dormir. Circunstâncias especiais, a icterícia. Assim como o peso ao nascimento muda a maneira de introduzir o Easy, o mesmo ocorre com a icterícia, uma condição em que a bilirrubina do bebê não é eliminada. Tudo fica amarelado, pele, olhos, palmas das mãos e sola dos pés. O fígado é como o motor de um carro que ainda não engrenou e demora alguns dias para funcionar direito. Nesse meio tempo, o bebê estará muito cansado e desejará dormir muito. Não se engane, pensando que ele dorme bem. Em vez de deixá-lo dormir, acorde-o a cada 2 horas, a fim de que mame o suficiente para remover a icterícia do seu organismo. A condição geralmente desaparece em 3 ou 4 dias. Demora um pouco mais em bebês amamentados do que em bebês que tomam leite industrializado. Você saberá que está tudo bem quando a pele recuperar o tom rosado e, por último, o amarelo desaparecer dos olhos. De 6 semanas a 4 meses, o despertar inesperado. Em comparação com as 6 primeiras semanas em casa, o clássico período pós-parto, tudo parece estar nos eixos durante os próximos 2 meses e meio ou mais. Você está mais confiante e, esperamos, um pouco menos estressada. Seguem as reclamações que frequentemente escuto nessa fase. Reclamação comum. Não consigo fazer o bebê dormir por mais de 3 ou 4 horas durante a noite. Causa provável. É possível que ele não esteja se alimentando o suficiente durante o dia e também pode ser necessário encher o tanque antes de dormir. Reclamação comum. O bebê dormia por 5 ou 6 horas durante a noite, mas agora acorda com mais frequência e sempre em horários diferentes. Causa provável. O bebê está provavelmente passando por um impulso de crescimento e precisa mamar mais durante o dia. Reclamação comum. Não consigo fazer o bebê tirar uma soneca de mais de 30 ou 45 minutos. Causa provável. Você provavelmente está interpretando mal os sinais dele e não o coloca para dormir quando ele mostra os primeiros sinais de fadiga, ou entra no quarto imediatamente ao primeiro sinal do bebê, o que não lhe dá uma chance de voltar a dormir sozinho. Reclamação comum. O bebê acorda na mesma hora da noite, mas mama só um pouquinho quando eu tento alimentá-lo. Causa provável. O despertar habitual quase nunca tem a ver com fome. É provável que o seu bebê esteja acordando por hábito. De 4 a 6 meses, 4 por 4, e o início da paternidade acidental.
A consciência do bebê é mais forte. Agora ele interage mais com o mundo que o cerca, em comparação com alguns meses atrás. Ele também está aprendendo a rolar, ou já sabe. Consegue sentar-se ereto com um pouco de ajuda e por isso sua perspectiva também está mudando. Em razão desses passos do desenvolvimento, a rotina diária do bebê também precisa mudar. Por isso, a minha regra 4x4 significa easy de 4 meses a 4 horas. Os bebês, em sua maioria, estão prontos nessa fase para trocar a rotina de 3 pela de 4 horas. Isso faz sentido. O bebê consegue brincar por períodos cada vez mais longos durante o dia e dorme mais à noite. Antes acordava de manhã porque queria mamar, mas agora, na maioria das vezes, acorda por hábito, o próprio relógio interno, não necessariamente por causa de fome. Quando são deixados sozinhos, os bebês acordam entre 4 e 6 da manhã, falam sozinho e brincam um pouco, e então voltam a dormir. Ou seja, desde que os pais não entrem no quarto correndo, geralmente é assim que começa a paternidade acidental. Não surpreende que muitas das reclamações que ouço nessa fase tenham a ver com problemas de rotina. Reclamação comum. O bebê termina de mamar rapidamente e tenho medo de que ele não esteja mamando o suficiente. Ele também varia a própria rotina. Causa provável. A alimentação pode não ser o problema. Alguns bebês já conseguem mamar com grande eficiência nessa fase. Você pode estar tentando manter o seu filho em um plano easy criado para uma criança menor, a cada 3 horas ao invés de 4. Reclamação comum. O bebê nunca dorme ou come no mesmo horário. Causa provável. Uma certa variação na rotina diária é normal, porém, se ele come rápido e tira sonecas curtas, ambos resultantes da paternidade acidental, nunca terá uma boa refeição nem um bom sono. Ele precisa de uma rotina estruturada e adequada para uma criança de 4 meses. Reclamação comum. O bebê ainda acorda frequentemente à noite, eu nunca sei se devo ou não alimentá-lo. Causa provável. Se for um despertar irregular, ele está com fome e precisa alimentar-se mais durante o dia. Se for um despertar habitual, você reforçou acidentalmente um mau hábito e também pode ser necessário colocá-lo em uma rotina de 3 horas e não de 4. Reclamação comum. O bebê dorme a noite toda, mas acorda às 5 da manhã e quer brincar. Talvez você esteja respondendo muito rápido aos sons matinais normais e tenha ensinado a ele que é uma ótima ideia acordar tão cedo. Reclamação comum. Não consigo fazer o bebê tirar soneca por mais de 30 ou 45 minutos, ou ele não tira nenhuma soneca. Causa provável. Ele pode estar superestimulado antes da soneca e também é possível que isso resulte da falta de rotina ou de uma rotina inadequada, ou ainda de ambos. Fim da primeira parte do capítulo 1.